E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Hoje é mais um desabafo, mais um. Porque fica um negócio entalado aqui, velho. Fica um negócio entalado aqui. Eu preciso. Não consigo ficar. Hoje eu confesso pra você que eu não vi rede social nenhuma. Não vi programa de esporte nenhum, não vi rede social nenhuma. Vi algumas coisas da repercussão da humilhação de ontem, de mais um vexame, mais um tapa na cara que o torcedor do São Paulo levou. E por não ter visto, eu não quero ser injusto, então eu vou fazer uma pergunta para você, que com certeza é, pode ter acompanhado, né? Não é nem com certeza, pode ter acompanhado as redes sociais hoje. Alguém apareceu para pedir desculpa? Alguma atitude foi tomada por quem dirige o São Paulo, por quem comanda o São Paulo? O Belmonte apareceu no Twitter lá, falando que esse time joga para Carvalho, trabalha para Carvalho, que nem ele falou outro dia aí, um diretor de futebol do São Paulo falando palavrão numa rede social. O presidente Júlio Casares apareceu com aquele papo furado de o resultado não era aquilo que a gente esperava, mas os guerreirinhos vão dar tudo no próximo jogo. Ele apareceu? Eu não vi. Teve vídeo vazado do Muricy Ramalho falando, torcida, a gente trabalha, eu e o Milton Cruz, né, os dois, trabalhamos muito, tem gente que acredita que os vídeos do Muricy são vazados, Apareceu? Por favor, eu não vi, eu não tô criticando porque eu não vi mesmo se apareceu. Talvez todos esses caras que eu disse tenham dado a cara a tapa, algum conselheiro que viajou ontem no trem da alegria, no voo da alegria, né, mais um dezenas de conselheiros lá que com certeza pagaram a própria passagem, né? A gente já vai falar disso já já. Então talvez esses caras tenham dado a cara a tapa para se explicar. Eu sei que nenhuma atitude foi tomada em relação a Igor Gomes, em relação a Rogério Ceni, até porque não vão tomar, porque eu falei para vocês, não adianta pedir demissão do Rogério Ceni porque renovaram o contrato dele. Então não esqueçam. Mas eu quero saber, por favor, eu admito a minha ignorância, porque por não ter acompanhado hoje, porque eu não tenho estômago para acompanhar. Mas eu queria muito que você me falasse, e se puder, mandar até o link dessas explicações que esses caras, né, que comandam São Paulo deram para a torcida. Vamos falar com calma, algumas situações aí. Peço desculpa para você, porque é um vídeo mais um desabafo. Vamos falar sobre o OneFootball primeiro, o nosso melhor aplicativo de futebol para celular. Ontem eu estava vendo umas informações dos campeonatos europeus no OneFootball. E só para lembrar que a Bundesliga se assiste de graça, todos os jogos ao vivo e de graça. Então, que para mim é um dos campeonatos mais legais que eu acompanho, porque eu fui para a Alemanha na Copa de 2006, né, cobri, trabalhei, e é um país que eu me encantei, assim. Então eu acompanho o futebol, gosto de ver os estádios, passei por muitas cidades, e no OneFootball você acompanha de graça. Então você baixa o aplicativo de graça e você assiste os jogos ao vivo, todos os jogos de graça também no aplicativo. Então não pode perder essa chance. Eu curto pra caramba, gosto muito, tenho meu time lá. Não gosto muito do Bayern de Munique, não. Admiro, mas eu sou Borussia Dortmund. Mas se você quiser, tá bom? Vamos lá, deixa eu só fazer um esclarecimento em relação ao vídeo de ontem, porque é o seguinte, eu falei na hora da entrada do Marcos Guilherme, né? Inclusive um amigo do canal até perguntou no comentário que ele não entendeu direito o que eu quis dizer. Quando eu falei que o Rogério Ceni colocou o Marcos Guilherme, não o Bustos, né? Ele colocou o Marcos Guilherme, na minha maneira de entender, porque o Marcos Guilherme ele concordou em trazer. O Bustos não. Então, por isso, aí na coletiva ele falou: não, o Bustos está 2 meses sem jogar. O Soteldo tava não sei quanto tempo sem jogar, sem pré-temporada, sem nada. Chegou num dia, jogou no outro, destruiu a defesa montada pelo seu Rogério Ceni. Mas no São Paulo é isso. No São Paulo o cara tem que fazer adaptação de um ano para jogar. Você vê o caso do Nicão, agora o caso do Bustos. Não pode colocar para jogar. Ele colocou o Marcos Guilherme para jogar porque o Marcos Guilherme ele aprovou. Então ele tá dando um recado para a diretoria. Tá falando, esse aqui eu aprovei, eu vou colocar para jogar. O outro eu não aprovei, não vai jogar. Pelo menos é a minha maneira de ver, conhecendo bem o perfil do Rogério Ceni, né? E aí, alguns amigos meus, eu fiquei até 3, 4 horas da manhã aqui, tô com uma dor de cabeça que não passa desde o gol do Shailon. Uns amigos meus de Goiânia falaram, Barolo, tá cheio de conselheiro aqui, tá uma festa aqui. Um monte de conselheiro. E eu pergunto, gostaria de saber também, esses caras pagaram a própria passagem? Né? Porque é o mínimo que você espera, né? Eles pagam a própria passagem. Ou quem pagou a passagem foi o dinheiro da venda do Sara, foi o dinheiro da venda do Rigoni, foi o dinheiro dos 6 milhões de ingressos vendidos contra o Flamengo. Foi esse dinheiro que pagou a passagem desses conselheiros ou foi... Eu tenho certeza que eles pagaram do próprio bolso, né?
Inclusive, nas redes sociais, eles devem ter vindo a público para explicar que eles devem ter pago com a própria passagem, o próprio dinheiro, com o próprio dinheiro do próprio bolso, a passagem. E aí uns amigos meus que estavam lá disseram que o Belmonte e o Casares foram embora de fininho antes do jogo acabar. Tava ali o jogo acabar, aquela babação de ovo que eles adoram, né? Mas quando o São Paulo começou a tomar os chocolates, eles foram embora de fininho. E aí muito se comentou sobre a expulsão do Igor Gomes, né? A expulsão do Igor Gomes foi a quinta do São Paulo em mata-mata este ano, em 2022, nessa temporada. Primeiro foi o Rafinha na final do Paulista, vocês viram os resultados no segundo jogo. Depois Igor, Vinícius, Nestor e Caleri naquela partida contra a Universidade Católica, que o São Paulo conseguiu reverter, conseguiu manter o resultado e passar de fase, porque aquele time do Universidade Católica é uma piada de mau gosto. O Miranda foi expulso contra o América, que também quase comprometeu, que também não vou passar pano, quase comprometeu, mais um jogo que o São Paulo passou no sufoco, milagrosamente, e o Igor Gomes ontem. Para mim, isso aí só mostra o quanto esse time é bunda mole, o quanto esse time é desequilibrado emocionalmente, enquanto o psicológico de um frango é mais forte do que o psicológico dos jogadores do São Paulo, que se abalam em jogos decisivos. São os mesmos jogadores que estão pipocando em jogos decisivos. Se você pegar só esse ano, são os mesmos do Campeonato Paulista. Pega o time que disputou a final do Campeonato Paulista, que tomou 4 tapas na cara, com essa parte da mão e com essa, 4 tapas na cara do Palmeiras no Allianz Parque, e o presidente blogueirinho veio no dia seguinte e disse que estava orgulhoso dos guerreirinhos, que eles deram o máximo. Então são os mesmos jogadores, basicamente os mesmos jogadores. É o mesmo treinador que insiste com os mesmos jogadores, que pipocam, que amarelam, que se borram na hora da decisão. Então ontem, mais uma vez, isso aconteceu. O São Paulo tem 4 derrotas seguidas em todas as competições que disputa. Então, para aquela história assim, estamos vivos em 3 competições, são 4 derrotas seguidas em competições diferentes, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Brasileiro. A pior campanha que essa, só em 2013, quando ficou o primeiro ano que quase caiu, né? Foram 7 derrotas seguidas, 5 pelo Brasileiro e 2 pela Sul-Americana, fazendo um total vergonhoso de 12 partidas sem vencer. E aí, o Rogério Ceni falou uns tempos atrás, aí, depois de uma entrevista coletiva no jogo no Morumbi, que se o São Paulo fosse desclassificado nas Copas, o ano seria desastroso. Então tá bem perto de acontecer a previsão que o Rogério Ceni falou. Tá respirando por aparelhos na Copa do Brasil, tá nas cordas agora na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro tá a 4 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então, se perde domingo para o Cuiabá, já mergulha na zona de rebaixamento, já fica cada vez mais perto. E aí o que eu falo para vocês, o que eu falei ontem no vídeo. Se esse bando de bunda mole que joga no São Paulo, esse bando de frouxo, que tem um psicológico de frango, se esses caras entram na zona de rebaixamento, eles não saem nunca mais. E se o São Paulo cai para a segunda divisão, demora 10 anos para voltar. Então, por isso que eu jamais aqui vou defender, vou torcer, vou querer que o time seja rebaixado. Essa humilhação suprema para mim. Para mim não existe humilhação maior para um time grande de futebol do que ser rebaixado. Mas se esses caras caírem com esse psicológico de frango, com essa postura covarde, com esse jeito frouxo, com esse elenco bunda mole, se entra na zona de rebaixamento, esquece e não sai nunca mais. E aí, mais uma vez, para finalizar, que eu também não vou estender muito a sua paciência, não vou pedir a sua paciência hoje, não vou pedir like, não vou pedir inscrito, porque é demais exigir alguma coisa da torcida do São Paulo, mesmo você sendo os amigos aqui do canal. Mais uma vez, uma entrevista coletiva do Rogério Ceni, onde ele defende, onde ele passa a mão na cabeça do Igor Gomes. Ele errou, beleza. Mas quem nunca errou na carreira? É isso, gente. Essa passada de mão na cabeça, essa passação de pano para esses irresponsáveis, para esses bunda moles, para esses frouxos, essa passada de mão na cabeça que está, entre outros fatores, ajudando a destruir o São Paulo Futebol Clube. Hoje, num clube sério, o Igor Gomes era demitido por justa causa. Hoje tinha rescisão de contrato do Jandrei. Hoje, o Rogério Ceni, o trabalho dele teria sido avaliado já negativamente, porque uma diretoria séria esperaria até o final do ano para renovar contrato com quem quer que seja. Mas no São Paulo não acontece nada disso. Aí ontem ele falou que ele não põe o Bustos, porque o Bustos está 2 meses sem jogar. Aí disse que, sobre o Igor Gomes, que quando você joga sob vaias é complicado. É isso, passando a mão na cabeça do menininho. Passando a mão na cabeça desse bunda mole aí, desse responsável, desse Igor Gomes. E nos comentários do vídeo de ontem, infelizmente, é uma minoria, confesso, mas é incrível como tem gente que ainda defende.
ainda vem criticar a gente que critica, você e eu que criticamos, ainda tem torcedor que vem criticar. É lógico que tem os imbecis, os palhaços que querem aparecer, que querem chamar atenção. Na verdade é só um pouco de desespero por atenção. Mas eu vi gente da imprensa que sempre defendeu o Igor Gomes. Hoje, na verdade, eu não vi nada, mas tem gente que defende o indefensável. Então, e o Rogério falou que enalteceu o trabalho dele mesmo, né? Porque ele falou se o time no jogo de volta criar, como o São Paulo criou nos últimos jogos, classifica, né? Tem chance de passar. Só que ele esqueceu de dizer que o São Paulo perdeu todos os jogos que criou mais, que não adianta ser campeão de posse de bola e de chute errado pro gol, porque não vai levar a lugar nenhum. E falou que é obrigação ganhar, que não tem motivação, que é obrigação se classificar. Agora que você descobriu, Rogério, que é obrigação se classificar para a final da Sul-Americana, agora que você descobriu ontem, depois de levar mais 3 tapas na cara, inclusive do Shailon. O seu time levou tapa na cara do Shailon. A defesa do São Paulo levou tapa na cara do Shailon. Pelo menos ontem não teve ninguém que falou que a torcida do São Paulo queimou o Shailon, né? Porque teve que falou que tem os mesmos caras que o torcedor do São Paulo queimou o Casimiro. Graças a Deus essa turma é minoria. A grande maioria da torcida do São Paulo está indignada e, pelo que eu vi nos comentários do vídeo de ontem, vai continuar enchendo o saco desses caras, atormentando a vida desses caras. Ninguém tá falando em violência, você sabe muito bem o que eu tô falando, mas a gente vai continuar enchendo o saco desses caras. Primeiro comentário fixado, Up Sportsbet, você faz suas apostas e aproveita para nos jogos, nas competições que você quiser apostar. Amanhã tem vídeo às 8 da noite, vou gravar só à noite para você, já fazendo um pré-jogo dessa partida desesperadora de vida ou morte, mais uma, contra o Cuiabá, um adversário direto para o São Paulo tentar escapar da zona de rebaixamento mais uma vez, em mais um ano vergonhoso até agora, mas está se encaminhando para ser um ano catastrófico, mais um, por culpa de todo mundo que está lá dentro. Momento Maguila bem rápido, um abraço para o Wanderson Daço de Manaus e para o Anderson Maciel e para toda a família dele de São José dos Campos. Encontro vocês amanhã, a gente se vê às 8 da noite. Aqui não é Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Abraço.